Meu nome é Augusto César, iniciarei agora meu vídeo Laboratório de Cálculo 3. Farei a quinta questão da terceira lista de exercícios. Bom, essa questão nos pede que determinemos o plano que passa pelos pontos de coordenadas, no caso 1, 0 e 2, e menos 1, 0 e 1, e que seja tangente ao gráfico de f de x e y igual a x vezes y. Bom, tomemos a equação, uma equação no caso do plano tangente. A gente percebe que esta nos pede as derivadas parciais, no caso em relação a x e em relação a y. Bom, vamos descobrir estas. Tomando as derivadas parciais de f de x, y no caso de x vezes y, a derivada parcial em relação a x de x vezes y é y, e a derivada parcial em relação a y de x vezes y é o x. Tendo que essas estão aplicadas no ponto x0 e y0, e o f de x também está aplicado no ponto x0 e y0, sendo f de x, x vezes y, temos o seguinte. Substituindo, no caso, a gente vai ter que z menos x0 y0 vezes y0 igual a y0 vezes x menos x0 mais x0 vezes y menos y0. Bom, agora a gente precisa descobrir quais são esses pontos x0 e y0. Uma forma de a gente estar descobrindo isso é substituindo os pontos que a questão nos deu. São os seguintes pontos. Os pontos de coordenadas 1, 0 e 2 e menos 1, 0 e 1. Por que a gente vai estar substituindo? Porque eles são pontos pertencentes ao plano. O primeiro ponto que eu vou estar substituindo aqui, então, é o 1, 0 e 2. Substituindo esse, nós temos o 2 no lugar de z, menos x0 y0, igual a y0 vezes 1, no local de x, no caso, menos x0 mais x0 vezes o 0, que é o nosso y, menos y0. A gente tem o seguinte. Somando ambos os lados x0 e y0, para estar passando, no caso, para o outro lado, a gente vai ter que 2 é igual a... Esse x0 vai para o outro lado, vai ficar x0 vezes y0, mais o y vezes 1 é o y0. E y0 vezes menos x0 y0 é menos x0 y0. A gente pode simplificar. E x0 vezes 0 é 0. x0 vezes menos y0 é menos x0 y0. Assim a gente fica que 2 é igual a y0 menos x0 y0. Vamos substituir agora o ponto que tem coordenadas menos 1, 0 e 1. Temos assim 1, que é o nosso z, menos x0 y0 igual a y0 vezes o menos 1, que é o nosso x, menos x0 mais x0 vezes o 0, que é o nosso y, menos y0. E assim, a gente vai ter o seguinte. Eu também somei de ambos os lados o x0 e y0. Simplificou. E aí ficou 1 é igual a x0 e y0. O y0 vezes o menos 1 é menos y0. y0 vezes menos x0 é menos x0 e y0. A gente simplificou. Mais o x0 vezes 0 é 0. E o x0 vezes menos y0 é o menos x0 e y0. A gente fica que 1 é igual a menos y0 menos x0 e y0. E a gente ficou agora com um sistema, o seguinte sistema aqui, que é o 2 igual a y0 menos x0 e y0 e o 1 igual a menos y0 menos x0 e y0. Bom, a gente pode escrever ambos em relação a menos x0 e y0. E assim a gente pode estar escrevendo que 2 menos y0 é igual a 1 mais y0. E a gente percebe assim que o nosso y0 é igual a meio. Bom, agora a gente tem duas equações que tem o nosso y0 para descobrir também o nosso x. Substituindo, a gente vai ter o seguinte. Tomando o y0 igual a meio, 2 igual a y0 menos x0 y0, a gente vai estar substituindo dessa seguinte forma. 2 igual a meio menos x0 vezes y vezes 1 sobre 2, no caso. A gente tem que subtrair de ambos os lados, o meio, no caso. A gente ficou com 2 vezes 2 são 4, menos 1 são 3, 3 sobre 2, igual a menos x0 sobre 2. Multiplicando de ambos os lados por 2, a gente vai ter 3 igual a menos x0, no caso. E multiplicando de ambos os lados por menos 1, a gente vai descobrir que o nosso x0 é igual a menos 3. E assim a gente descobriu que o nosso ponto y0 é igual a 1 e o nosso ponto x0 é igual a menos 3. E assim a gente pode estar substituindo a nossa fórmula da seguinte forma. Tomando nossa equação do plano tangente,
Bom, a gente viu lá que o nosso f de x é x vezes y, e aplicando no ponto de x0 e y0, a gente tem menos x0 vezes y0 igual a... Nossa derivada parcial em relação a x é y, e aplicando no ponto x0 e y0, é o nosso y0 vezes x menos x0, mais... Nossa derivada parcial em relação a y é o nosso x. Aplicando em x0 e y0, nós temos o x0 vezes y menos y0. E substituindo, a gente vai ter o seguinte. A gente vê que esse é o nosso y e o x a gente substituiu, né? No caso, o x0 e y0 aqui por todos. A gente tem assim que menos meio vezes menos 3 é o 3 sobre 2, igual a o meio multiplicando x é x sobre 2, o meio multiplicando, aqui ó, menos vezes menos é mais. Então meio que multiplica 3 é 3 sobre 2. Menos 3 que multiplica y é menos 3y. E menos 3y que multiplica menos meio é 3 sobre 2. Assim, a gente pode estar subtraindo de ambos os lados o 3 sobre 2. A gente vai ter o seguinte. A gente simplificou aqui. E sobrou mais x sobre 2 menos 3y mais 3 sobre 2. E assim a gente descobre que a nossa equação do plano tangente, que contém aqueles pontos no caso, é z igual a x sobre 2 mais 3 sobre 2 menos 3y. Bom, essa equação ela fica um pouquinho carregada, digamos assim, para esboçar o gráfico no papel. Então eu preferi colocar aqui no GeoGebra para vocês só para dar uma olhada como ficaria. Bom, já que no GeoGebra, a primeira coisa que vamos mostrar seria o gráfico de f de x e y, sendo x vezes y. Temos. Vamos agora tomar o ponto de coordenadas 1, 0 e 2. E agora o ponto de coordenadas menos 1, 0 e 1. E agora a nossa equação da reta tangente sendo z igual a x sobre 2 mais 3 sobre 2 menos 3y. Percebemos que essa contém os pontos e é tangente à superfície. Bom, essa foi minha questão. Obrigado.